meus cascateiros, meus bons de bola, salve, salve. Daniel Ban na área aí de novo, para voltar a falar do Campeonato Brasileiro, dos times do Rio, da Copa do Brasil, né, pessoal? Vocês viram que ultimamente eu estou fazendo mais um vídeo para falar de um apanhado de assuntos do que vídeos jogo a jogo, né, das equipes do Rio, que são as que nós acompanhamos mais. Mas nós falamos aqui também de futebol mineiro, futebol paulista, né? A marca desse canal Cascateiros, né, pessoal, é a diversidade, é a pluralidade de assuntos abordados, até porque a nossa proposta aqui é não fazer isso de uma forma bairrista, é não fazer isso de uma forma focada num clube só. Por isso aqui, assim, né, espero Deus nos permita aí voltar com o projeto das lives, porque aí vocês vão ver que os outros cascateiros têm lá seus times também, né? O Carlão é Corinthians, o Vair é Palmeiras, o Dr. Diego é Flamengo, né? Eu e o Davi Negão somos Fogão e o Edu Brugiolo é Fluminense, e cada um ali vai analisando o seu time, mas nós também falamos de futebol de um modo geral, né? Porque esse é o assunto que nós gostamos mais. Então vamos lá, né, pessoal? Tivemos aí a Copa do Brasil, né? Definição dos quartos finalistas. Os times do Rio, né, todos passaram, né, muito surpreendentemente o Flamengo foi eliminado, né, mas o Fluminense conseguiu passar pelo Inter até sem sofrimento, até porque o Inter também acabou nos dois jogos ali se comprometendo por falhas individuais, aí não tem como nem ficar aqui falando mal do Roger Machado, porque os jogadores falham aí, realmente não tem como colocar na conta do técnico, mas enfim, mas o Fluminense também soube controlar o jogo em Porto Alegre, soube controlar o jogo no Rio, não vinha sofrendo, apesar do Inter ter sido ameaçador em alguns momentos, mas o Fluminense não teve aquele momento de sofrimento ali, né? O Fluminense soube controlar, soube administrar bem o jogo, e quando teve a falha do Inter fez 1-0 e aí depois só cozinhou e conseguiu ficar com o empate que lhe valeu a vaga. O Botafogo também foi bem tranquilo, né? O Botafogo veio de um jogo muito ruim anteriormente contra o Cruzeiro, né? Pelo Brasileiro, mas ele tinha feito 2-0 no Bragantino em casa e também fazendo um jogo muito consistente, de muita marcação, de muito controle de meio. Ele acabou realmente não sofrendo e ainda venceu por 1-0, né? Depois que o Danilo e o Marçal entraram, né? Realmente esses dois jogadores qualificaram muito o Botafogo. O Botafogo ali sem sustos passa pelo Bragantino, que é um time perigoso, mas eu falei, pessoal, não era para ter medo, não era para ter medo. O Bragantino não mete medo em ninguém. É um time competitivo, tem bons jogadores, né? Eu particularmente gosto muito dos atacantes de lá, né? O Sacha e o Pita, mas não era time para dar susto no Botafogo. Então o Botafogo passou tranquilo e agora também aguarda aí a definição do adversário. Lembrando que amanhã, na terça-feira, deixa eu olhar aqui, dia 12, né? Dia 12 de agosto, né? Agora é 11, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Então no dia amanhã, dia 12, será definida aí os cruzamentos ali das quartas de final da Copa do Brasil. Então, e o Fogão estará lá, o Vasco também, né, pessoal? O Vasco que não precisava, assim, desse sofrimento todo, mas fez a parte dele, pegou o CSA em casa, né? Tinha empatado fora do primeiro jogo, 3-1, vitória fácil, tranquila. Tranquila não, né? Mas uma vitória ali que em nenhum momento ali o Vasco, pode-se falar que o Vasco esteve com alguma ameaça, igual, por exemplo, aconteceu com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi bem pior, né, pessoal? Mas vou falar primeiro do Vasco. O Vasco, então, classificou sem sofrimento e agora também vai aguardar. E aí, né, pessoal? Claramente temos 3 times mais fracos aqui entre esses classificados, né? Para mim, tá bem claro que o Vasco, o Atlético Paranaense, que foi uma grande zebra ele ter chegado aí entre os 8, né, da Copa do Brasil, mas com certeza o Bahia, o Atlético Paranaense e o Vasco são as equipes que todo mundo quer enfrentar, né? O Bahia tem um elenco fraco? Não, mas não vive um melhor momento. O Rogério Ceni não está conseguindo equilibrar, não está conseguindo ali fazer esse Bahia funcionar e ser aquele time que nós vimos em alguns momentos do ano passado, né? O Bahia oscila muito, sofre muitos gols, uma equipe que os goleiros também não passam confiança, uma equipe assim que pelo investimento e pelo elenco já era para estar com um quadro de estabilidade. Mas, né, pessoal, o Rogério Ceni é isso. Eu não gosto dos trabalhos dele porque eu acho que ele não consegue equilibrar as equipes, né? As equipes sofrem muito com falhas defensivas ou com gols de cabeça ou falhas individuais e não consegue assim equilibrar mesmo tendo peças boas, né? Então é isso que às vezes me pega aí no Rogério Ceni. Mas enfim, mas o Bahia vai estar, né? E além disso, né, passou classificado ali, assim, do Retrô sem sobrar, né? Não foi um Bahia que goleou nos 2 jogos, ou que realmente deixou bem claro, esse aqui é o time de Série A, o outro lá é time de Série B, Série C, eu nem sei sinceramente qual série, quer dizer, é C, né? Porque na B o Retrô não está. Então é time de Série C,
Então, evidentemente, que era para assim, o Bahia ter limpado o Retrô sem sofrimento. E, na verdade, teve dificuldade sim. Então, é por essa razão que um trabalho do Rogério Ceni nesse momento não passa tranquilidade para o torcedor lá do Tricolor de Aço. Mas então é isso. Então, o Vasco passou. Também tivemos o Cruzeiro passando, mas o Cruzeiro, olha, sofreu, hein, Cruzeiro? Sofreu, hein? Foi 2-0 o jogo? Foi, mas estava 1-0 e o CRB teve pênalti aos 40 quase do segundo tempo, e aí o Cássio brilhou, fez a defesa, e aí depois no contra-ataque, o Luiz Segovia, velho conhecido nosso aqui do Botafogo, né, zagueiro horroroso, foi lá e entregou o segundo gol, e aí o Cruzeiro conseguiu aí sua classificação. Mas, obviamente, o Cruzeiro sofrendo, e vimos aí, né, o Cruzeiro é aquela coisa, se tem espaço, esse time funciona, né, como o Botafogo deu espaço. Agora, quando retiram o espaço, quando retiram o meio-campo ali, quando assim, a marcação do meio-campo ela encaixota ali os jogadores do Cruzeiro, eles têm dificuldade. Eles têm dificuldade para criar, para armar. Eles até criam, só que eles não conseguem fazer os gols. Por quê? Porque a bola não chega redonda, a bola não chega lisa. Por quê? Porque a marcação ali no meio de campo está consistente. Então já deu para ver que o Cruzeiro tem esse ponto fraco, né? E é por essa razão que o Léo Jardim, inclusive, tem pedido reforços para o Cruzeiro conseguir fugir desses adversários que marcam muito forte e aí o Cruzeiro não tem por onde criar. Mas enfim, e para completar, né, pessoal, falar do Flamengo, né, na Copa do Brasil, né, ele, assim, o Flamengo, o problema que eu vinha apontando no Flamengo aqui, que era depender muito da bola aérea ofensiva para fazer os gols, isso o Felipe Luiz até corrigiu, tanto que o Flamengo ganhou do Atlético lá na Arena MRV, com um gol construído por baixo, por dentro, e depois nos pênaltis, aí realmente o Felipe Luiz cometeu as falhas dele, que na minha opinião zagueiro e jogador jovem, jogador que vem da base, jogador que é promessa ainda, esses caras não podem bater as 5 primeiras, eles têm que bater depois das 5 alternadas, né? Mas as principais, essas 5 cobranças iniciais têm que ser os melhores cobradores, os mais experientes, com os melhores números nos treinamentos. Não pode ser menino, não pode ser zagueiro, não pode ser cara que chega lá e dá um chutão. Então foi, por exemplo, o Atlético perdeu por quê? Quem perdeu do Atlético foi o Júnior Alonso, zagueiro. Do Flamengo quem perdeu, né? O Samuel Lino realmente, para mim, não vinha treinando bem pênalti, né? O Felipe Luiz colocou mais pela grife, e depois o Alacian, né? Menino, não deveria nunca ser o último a bater, a fechar ali as alternadas. Então, falhas do Felipe Luiz, mas em geral o Flamengo jogou bem, ganhou, apesar do Atlético também ter feito um jogo de igual para igual, e é isso. Agora para o Flamengo é uma competição a menos para ele se preocupar, né? Porque agora ele lidera o Brasileiro com folga, final de semana aí ganhou do Mirassol, com algum sofrimento, mas pelo menos sem depender tanto de bolas aéreas ofensivas, né? O Flamengo conseguiu construir o jogo por dentro, e conseguiu desarmar ali as linhas defensivas do Mirassol. Claro que no final tomou alguns sustos ali, né? O Léo Pereira teve que salvar uma bola em cima da linha, o Rossi teve que dividir uma bola por baixo ali com o atacante, que era uma bola bem perigosa ali na pequena área. Mas o Flamengo é isso, né? Ele tem que ganhar desses times mesmo, o Mirassol, esses times pequenos, e ir consolidando a liderança dele ali no Brasileiro, que eu acho que é a competição que mais assim, que é mais palpável para o Flamengo. A Libertadores, pessoal, já falei aqui, ó, eu falei aqui antes, tá? Que eu acho, o Atlético, eu acho que ele vai conseguir eliminar o Flamengo, porque eles vão vir com aquele revanchismo da final da Copa do Brasil do ano passado. Um deu outro, né, pessoal? Agora, o Inter precisando dar uma resposta, o Inter precisando reagir, eu acho... Porque, pessoal, futebol não é só sobre ser melhor. Claro que o Flamengo é o melhor time. Se fosse só isso, o Flamengo ganharia todos os jogos. Mas não é isso. O futebol tem tática, tem treinamento, tem a parte psicológica, tem a parte mental, tem a parte tática, se eu já não tiver dito aqui. Então, essas combinações que fazem com que, de repente, um time muito melhor seja superado por um bem inferior, né? Como vimos aí direto acontecer. Então, na minha opinião, o Flamengo, porque o Inter vai ter que fazer de tudo para passar de fase na Libertadores, então eu acho que o Flamengo pode se enrolar ali com o Inter nas oitavas da Libertadores, mas por outro lado ele vai ter só o brasileiro, e aí jogando só o brasileiro ele vai ganhar ali com várias rodadas, vai ser campeão com várias rodadas de antecipação. E lembrando, né, pessoal, quem briga pelo brasileiro é o Cruzeiro, que perdeu no final de semana, é o Palmeiras, que mais uma vez ganha com pênaltis estranhos, né, pessoal, e reparem o Palmeiras, sempre que ele pega um adversário nordestino, sempre tem um pênalti esquisito para o Palmeiras, já repararam? Mas enfim, o Palmeiras ganhou, mas do jeito que nós sabemos, então o Flamengo, ele só tem 2 adversários, e que podem também estar envolvidos com outras competições.
Pessoal, já volto.